Cadê a aula? Cadê a aula? Eu disse que estamos no recreio, ué. Estamos no recreio, Hora da exatamente. merenda. E ela estava onde, que não viu? Sem querer, a gente pegou no flagra. Ô, professora, eu posso fazer uma pergunta? Desculpa, por favor. Pode? Desculpa. Não, acho que a colega pediu primeiro. Desculpa, eu espero, imagina. Eu queria tirar uma dúvida, enquanto o pessoal ainda estão retornando, sobre o artigo da sua matéria. Eu estava com uma outra colega fazendo um pôster para o Comped. A gente ia fazer um artigo, mas resolvemos fazer um pôster por questão de tempo. Nós podemos fazer para a sua matéria o mesmo do pôster, né, em formato de artigo em dupla para a senhora? Pode, deve se pegar a ideia do pôster e desenvolver para o artigo, pode? Isso, e daí pode ser em dupla, eu e ela, porque como nós já Pode. fizemos isso, pode? Ah, então tá bom. Pode, Obrigada. né? No final pode ser individual ou em dupla, né? Ah, então tá bom. É que como a gente já começou a ideia, Aham. e daí é que o Comped não ia dar por causa do prazo, né? Só que a gente queria fazer o artigo até para alguma outra revista, alguma outra publicação. Não, você pode fazer, não tem problema. Você já mandou para esse Comped agora, que fecha a inscrição dia 14? Isso, já mandamos. Já mandaram, né? Eu quero ver se tem um que eu estou terminando com a minha aluna, com a minha orientanda, aliás. A gente está tentando fechar, mas está na correria, tanta coisa, né? Tanta coisa. Tem que aproveitar agora que é online, né? Aproveitar que é online, embora seja caro ainda, mas é online. Né? Mas é online. A gente tem que aproveitar, e até a questão da publicação também, né? Que a publicação do Comped, ela pesa, para nós que estamos no curso do Direito, ela tem uma boa pontuação, por enquanto, pelo menos, né? E eu digo assim, é mais rápido da gente ter o resultado e de ter a publicação, né? Mesmo que seja em anais, não seja em revistas, é mais rápido do que numa revista. Bom, então vamos voltar aqui. Tem alguém ainda que gostaria de falar sobre o seu trabalho? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Então, beleza. Então, vamos em frente. Então, vejam. Essa parte da pesquisa que vocês fizeram, do estado da arte, foi para vocês sentirem, né, sozinhos, mexendo na ferramenta do Google Acadêmico, como é que a gente faz isso. Lembram que na aula passada eu falei que a gente pode fazer essa busca não somente no Google, dependendo do critério, você pode fazer no Cielo, você pode fazer nas duas, você pode eleger uma outra base de dados, por exemplo, a EBSCO, né, que eu mostrei para vocês dentro da biblioteca da Unicuritiba, e vocês poderiam juntar essas duas. Mas para um trabalho de disciplina, para quem está começando, e principalmente que a gente está à distância, eu optei que vocês ficassem só no Google Acadêmico, tá? E aí, esse primeiro levantamento era fazer, elencar de 5 a 10 artigos e fazer um pequeno resumo ou utilizar o resumo desses artigos para elencar as ideias, as primeiras ideias sobre o trabalho. Teve alguns que apresentaram aqui e alguns que eu olhei no início da semana, que mandaram antes. Tem alguns que avançaram, quase que fizeram um artigo na discussão com os autores. Teve aqueles que colocaram só os resumos dos artigos e não tiveram tempo ou não desenvolveram para discutir a temática, né? E agora, então, nós vamos passar para uma segunda fase desse estado da arte e a gente vai se aprofundar. Então, qual é a ideia? É que vocês leiam esses 5 resumos, aqueles que não leram os 5 artigos, leiam os 5 artigos e façam essa discussão agora com base no texto dos artigos, né? O que esses artigos, como esses artigos ajudam vocês a manter, a melhorar ou a elaborar uma pergunta ao final dessa discussão, tá? Então, antes de explicar um pouquinho melhor, eu indiquei para vocês aquele artigo, eu vou colocar aqui, vou ver se eu consigo colocar. Deixa eu ver onde que ele está aqui, antes de nada, está aqui. Aí vocês vão me dizendo se vocês estão enxergando o artigo. Conseguem visualizar? Sim. Eu, pelo menos, sim. Está pequeno ainda? Vou tentar aumentar. Eu mandei para vocês, então vocês têm acesso ao trabalho.
Vejam, esse artigo da Yasmin Casagranda e da Denise Azevedo, tá, no Caderno de Administração, é o resultado de uma revisão integrativa, né? É uma revisão mais completa do que essa que nós fizemos agora, né? Tanto é que dessa revisão, eles montaram um artigo. Então, vejam, o que tem aqui? O resumo, né? Que elas explicam aqui, elas estão usando, vejam as bases de dados, Web of Science, Scopus e Science Direct. Então, elas usam 3 bases de dados, tá? Claro, é mais completa. Eu vou aqui mais rápido, porque o que eu quero mostrar está mais na frente. Elas fazem a introdução do artigo, né? Falando qual é o objetivo delas, né? E por que elas estão fazendo. Aqui, elas colocam como objetivo geral analisar como a literatura internacional entende a valorização econômica ambiental e quais as perspectivas teóricas para modelos de mensuração econômica ambiental. Vejam, então, o objetivo é analisar como a literatura internacional. Então, a base de dados tem que ser internacional ou que te dê acesso a esses trabalhos. Mas o que importa para nós aqui, vamos ver. Quando elas apresentam, eu vou baixar um pouquinho mais rápido aqui, tá? Elas falam sobre material e métodos. Vejam, as autoras, elas descrevem o levantamento que vocês acabaram fazendo também, falando de qual é o objetivo, quais são as palavras-chave, né? As palavras-chave. Primeira fase, elaboração da pergunta. Segunda fase, a busca da amostragem. Terceira fase, coleta de dados. A quarta fase, análise crítica de estudos incluídos, que é o que a gente vai fazer. Discussão dos resultados, que é o que eu quero que vocês façam. E aqui, essa apresentação da revisão integrativa, nós não vamos fazer, né? Que é a parte mais quantitativa do trabalho, se eu não me engano. O que a gente vai fazer é isso aqui, discussão dos resultados com base na análise dos artigos que nós selecionamos. Então, de 5 a 10, eu pedi para que vocês fizessem, né? Mas o que eu quero mostrar, vejam, ela acaba mostrando quantos artigos foram encontrados em cada base de dados, né? Os excluídos, tal. Eu vejam, tem toda a parte aqui quantitativa mesmo, em que elas mostram quais os artigos, o fator de impacto, até o Altieres falou hoje, né? Então, fazem uma análise de todos os artigos que elas selecionaram, tá? Artigos incluídos na revisão. Então, detalham aqui o ano, o autor, o título do artigo, a base, o periódico e o fator de impacto, né? E aqui a apresentação dos resultados. Vejam, esse artigo, ele tem como objetivo descobrir, né, como que se discute isso, a temática em ambientes e na literatura internacional. Então, agora, elas começam a discutir o que os artigos trazem, né, de resposta para a pergunta. Então, elas vão dialogando com os autores. E é isso que eu vou querer que vocês façam. Vocês têm inicialmente uma pergunta, né? Inicialmente vocês têm uma questão, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler os artigos e tentar, a partir desses artigos, obter essa resposta. Como que esses artigos ajudam vocês na sua questão, né? E ao final dessa discussão, eu gostaria que vocês reafirmassem a pergunta inicial ou melhorassem essa pergunta. Aí vocês deixam claro, olha, com base no estado da arte, foi possível mudar a minha pergunta, ou foi possível melhorar, adaptar ou aprofundar um pouco mais por meio de uma palavra-chave, tá? Ou então, por meio desse estado da arte, eu precisei mudar completamente a minha questão, né? Para uma lacuna, e de repente eu descobri que esses artigos deixam uma lacuna em aberto, não foi discutido determinado tema. Não sei se vocês conseguem entender onde eu quero chegar. Conseguem entender o que eu estou falando? Sim, professor. Sim. Então, me explique. Vamos lá. Me ajude. Pelo que eu entendi da explicação
colocação da senhora seria de a gente pegar essa matéria de pesquisa que a gente está disponibilizando, tentando fazer uma pesquisa, fazer esse estudo da arte e entender se o teu tema ainda, mesmo com toda a tua leitura, ainda é relevante, se sua pergunta de tema ainda é relevante, ou se não, como que esses artigos te ajudam a melhorar essa tua pergunta-tema. Muito bem. Isso? É isso mesmo, tá? Então, a ideia é essa discussão que vocês vão fazer com os autores. Então, procurem falar sobre o tema. Então, o que vocês vão fazer? Vocês já fizeram, muitos já fizeram isso na primeira fase. Discutam o tema com os autores que vocês selecionaram. Então, pode ser como acho que o Rodolfo comentou, né? A dialética. Então, existe tese e antítese, os autores mostram contrapontos, ou a maioria é favorável, a maioria é contra, a maioria está discutindo como você pretende, e existe um que não discute. Então, vocês procurem colocar essa discussão, montem esse tema, esse texto, com os autores que vocês selecionaram. E, ao final, eu gostaria que vocês me dissessem, então, a partir da discussão, foi possível manter a minha questão inicial, ou a partir da discussão foi necessário adaptar a minha pergunta, ou a partir da discussão foi preciso refazer a pergunta, e a pergunta tá? Ou eu vou buscar responder a determinada questão, né? Por que eu estou insistindo com isso? Porque na próxima aula, a gente pode até pegar alguns, se alguns quiserem apresentar, principalmente aqueles que mudarem ou que alterarem a questão, eu vou pedir que falem, e aí a gente vai discutir especificamente como elaborar uma boa pergunta de pesquisa, tá? E esse é o foco, uma das temáticas que a gente vai discutir em metodologia, melhorar a nossa pergunta de pesquisa, tá? Mas uma coisa que eu gostaria de alertar vocês é o seguinte, prestem atenção. Eu dei uma olhada nos primeiros trabalhos que foram enviados durante a semana, início e metade da semana, e tem alguns que fizeram a discussão, apresentaram o que viram nos artigos e não inseriram o autor de origem. Veja, fizeram comentários sobre o trabalho do Deus Júdice et al., aqui, por exemplo, mas não colocaram aqui a referência, a citação ao autor. Então, observem isso. Se vocês estão tirando um resumo, um trecho, né? Se for cópia, lembrem, nós vamos fazer uma citação direta. Se for uma síntese da ideia do autor, mesmo sendo uma síntese ou uma paráfrase, vocês devem colocar a indicação do autor, ok? E, se possível, usem o sistema autor-data para essa segunda fase. Eu vi que alguns utilizaram o sistema numérico, então vamos fazer um exercício e vamos usar nessa segunda fase o método de citação autor-data, tá? Então, vamos aqui. Alguma questão sobre isso? Tenho, professora. Professora? Então, tá, deixa eu voltar aqui, então. Professora? Pois não. Eu só não entendi. Para a próxima aula, a senhora deseja um resumo eu não entendi direito. Se a senhora puder repetir, por favor. Tá, A senhora então, veja, deseja que a gente leia os trabalhos que a gente selecionou. Isso. Então, na primeira fase, eu pedi que vocês fizessem um pequeno resumo ou usassem o resumo do artigo que vocês selecionaram, certo? Certo. Tem alguns, não sei se é o seu caso, que já fez uma discussão com os autores, beleza? Então, o que vocês vão fazer agora? Quem já selecionou de 5 a 10, vai voltar nessa seleção e vai ler o artigo, os 5 artigos que selecionou, tá? E vai olhar para a sua discussão, eu preciso melhorar essa minha discussão? Será que o resumo, muitas vezes o resumo, ele não mostra o que você está buscando, né? Ele fala uma coisa mais geral, mais sucinta, mais objetiva, e muitas vezes o que você está procurando está lá dentro do artigo. A novidade, o que vai poder te ajudar, está dentro do artigo. Então, você vai reformular a tua discussão com base na leitura desses 5 artigos.
É claro, você não vai fazer um resumão de novo do artigo, não. Você vai destacar as principais ideias que te ajudam a melhorar a tua discussão e a justificar a tua pergunta, a tua pesquisa. Será que ficou um pouquinho mais claro? Não pode ficar dúvida. Professora, para mim não ficou muito claro, não, porque para fazer esse trabalho para hoje, eu já li todos os artigos. Então, eu não li só resumo. Eu li tudo. Acho que todo mundo também. Eu fiquei com a impressão de que, assim, a gente leu todo o artigo e aí fez um resumo e explicou o que tratava, o que tinha a ver com a pesquisa que a gente tinha feito. Então, eu não entendi o que é para fazer agora. Agora eu fiquei confusa. Porque vocês foram além. Isso, vocês foram além do que eu pedi, tá? Então, não está errado. Vocês foram além do que eu pedi, né? A princípio, era um pequeno resumo, podia usar, inclusive, um resumo do artigo. Mas se você já leu, Samantha, foi a Samantha que falou, né? Se a Samantha e mais uma parte dos alunos já fizeram a leitura, então vocês olhem novamente para o seu texto. Se vocês fizeram, então, pelo sistema autor-data, a citação dos autores, se vocês citaram os autores que vocês utilizaram, né? E a partir disso, repensem a pergunta. É possível repensar a pergunta inicial ou ela se mantém? Se você já tem isso, Samantha, você já tem o trabalho pronto para a semana que vem. Você entendeu? Entendi. A questão... Então, tem vários níveis de trabalho, né? Tem aqueles que só copiaram mesmo, não tiveram tempo, ou foi o entendimento, só copiaram os resumos dos artigos. E tem outros que, inclusive, já foram além disso, né? Já leram e já fizeram um desenvolvimento, inclusive, da temática, identificando, inclusive, lacunas para a sua pesquisa, tá? Então, aqueles que já fizeram isso, já estão com o trabalho pronto para a semana que vem, não precisa me reenviar. Só vai reenviar, ou pode me mandar um e-mail dizendo, professora, mantive. Oi. Até eu, escutando os colegas apresentar, achei que eu tinha feito errado, que nem uma outra colega antes citou, porque realmente a gente tinha entendido que era só para pegar os resumos, só fazer essa parte. Eu realmente não li nenhum artigo. Não tem problema, Pamela, agora você vai ler, tá? Mas não tem problema, às vezes a comunicação assim fica difícil, né? A distância, e nós estamos num grupo bem grande. Quando o grupo é pequeno, sempre tem divergência, né? Imagina num grupo grande, a distância, né? Quem mais que queria falar? Professora. Eu pedi a palavra, professora. Augusto? Bruno. Bruno. Professora, nos resumos que eu separei, eu peguei a maioria, até para poder, quando eu fiz os filtros, estava aparecendo muita coisa, que eu estou falando de democracia, partidos, os termos são bem vagos. Então, eu acabei limitando a dissertações de mestrado, para poder chegar num número acessível, para poder procurar os resumos. O que acontece? Eu vou ter que ler 5 dissertações, 250 páginas, uma tem 350. Se fosse artigos menores, eu até entendo, mas as dissertações, como que eu faço nesse caso? Bruno, eu posso talvez já separar os tópicos que eu entendi que são os principais, até pela análise do resumo? Pode. Você pode ir direto num determinado capítulo, num determinado tópico, tá? Não vai ler a dissertação toda, que a professora ainda não perdeu os parafusos, né? Mas tranquilo, vai direto naquele tópico da dissertação, da tese, né? E o que for de importante para vocês. Tá? Professora? Oi. No meu caso, eu cheguei a pegar até um livro como referência. Eu posso substituir a minha pesquisa? Colocar um outro... substituir, pode, tranquilo. Tá? Para facilitar. Eu achei bacana, porque é o seguinte, não sei o caso do pessoal, mas no meu caso, o pessoal, no feriado, ficou muito corrido para mim fazer essa questão dessa tarefa. E, assim, eu não fiz como eu queria, apesar de ter feito o melhor capricho possível. Acredito que depois que eu pegar os meus artigos agora e ler com mais calma, eu posso fazer de forma mais bem fundamentada. Então, eu agradeço, né? Essa ideia ficou bem legal. Acho que, assim, não precisa inventar muito, mas fazer mais bem feito vale a pena. Agora, a nossa próxima aula, dia 25. Dia 25. Vocês têm 15 dias, tá? Então, não deixem para a última semana, né? E aproveitem esse momento, tá? Se você está usando um tema para a tua dissertação, aproveite, porque vai te ajudar. Nem que depois você mude, né? Mude um pouco o foco, mas isso te ajuda a te dar respaldo para você discutir com o orientador, para você discutir em sala com colegas, tá? Mais alguma questão? Professora, eu tenho.
minha dúvida é o seguinte, quando a senhora perguntou lá na tarefa dessa semana, tinha lá a parte, colocar as referências dos artigos. Sim. Aí, como o Bruno falou, os meus, basicamente, foram em cima de teses e dissertações, de mestrado e doutorado. Sim. Pô, cada referência daquela eram 5 páginas de referência. Aí eu vou ser franco. Não, mas não era isso. E tudo, eu coloquei algumas referências. Então, quando eu falo, talvez é a questão da linguagem, né? A gente está tão acostumado. Quem que falou? Quem que estava falando? É o Fábio. Fábio. Sou eu. Fábio. Então, você me desculpe, é por isso que vocês têm que perguntar mesmo. Veja, eu estou tão acostumada a falar, coloquem a referência do trabalho, que eu acho que está claro. Então, por exemplo, o que eu pedi? Você selecionou 5 teses, por exemplo. Então, você vai fazer a referência das 5 teses. Da tese. Entendeu? Não a lista de referências da tese, que também não interessa, né? Não nesse momento, entendeu? Mas perguntem mesmo, sabe? Porque, será que a professora endoidou? Será que ela quer isso? Tem alguma coisa estranha? Perguntem. Porque, às vezes, eu estou usando o termo, estou tão acostumada, só para ter uma ideia bem básica, assim. Quando a minha filha, quando ela era pequena, já é uma moça, a gente em casa sempre falou CNPq, CAPES, para lá e para cá. Ela sempre ouviu isso. Quando ela entrou no ensino médio, ela disse assim, mãe, eu acho que eu fui a única que entendi o que a professora estava falando de bolsa CAPES, né? Porque vocês não param de falar. Então, os colegas não sabiam. Então, é a mesma coisa. Vocês não têm obrigação de saber muitos termos que a gente está utilizando, né? Às vezes, o Altieres também traz muitos termos técnicos. Eu já estou acostumada e vocês talvez não entendam, mas perguntem, porque acho que a gente está nessa fase de melhorar melhorar, digamos assim, o nosso vocabulário agora acadêmico, que é diferente completamente, tá? Fábio, então, não sei se eu te esclareci, e eu digo assim, fique muito tranquilo, sabe, de perguntar, professora, é isso? Será que eu entendi certo? Tá? Para vocês não perderem tempo e ficarem preocupados. Ô, Fábio, eu também errei, eu também não entendi e fiquei enlouquecida, porque cada referência de artigo tem 2, 3 páginas, aí eu selecionei alguns. Mas eu ainda tinha feito essa pergunta na aula passada, ou seja, a minha situação é mais grave do que a sua, porque ela respondeu e eu não entendi. Samanta, imagina você fazer isso 2 horas da manhã do dia 11. Então, não vai conseguir, meu querido. Olha, não tinha café que fazia eu pensar em colocar todas as referências. Eu botei só o nome do título do autor e por ali foi. Não teve jeito. Nossa, gente, nunca fiz isso. Imagine que eu ia pedir um negócio desse para vocês. Era muito amor, né, professora? Muito amor. Obrigado, né? Na verdade, o que interessa para nós ali é os artigos que você selecionou. Então, a referência daquele artigo, tá? Ops, tranquilos? Veja. O que a gente está fazendo? A gente já, nesse primeiro momento, até hoje, vocês têm uma provável pergunta, né? E já tem um texto que pode justificar esse teu trabalho. Já te dá a justificativa e contextualiza o teu trabalho no ambiente acadêmico, digamos, na discussão acadêmica. Para a semana que vem, a gente vai discutir o que é uma boa pergunta, o que precisa ser feito para que a pergunta seja adequada para a pesquisa. Muitas vezes o tema é maravilhoso, a ideia é ótima, mas a pergunta de vocês é horrível. O que a pergunta faz? Ela amarra vocês de um jeito que vocês não saem do lugar. E aí fica desconexo o que você queria e o que a pergunta mostra para o leitor. E o pior, o que a pesquisa conseguiu fazer, né? Então, aí, a partir da semana que vem, beleza, a gente já tem a justificativa e temos uma boa pergunta. Vamos tentar trabalhar essas perguntas de todos ou de quase todos, tá? E aí, a gente está construindo esse nosso artigo para o final do módulo, tá bom? Vamos aos poucos. A Ellen quer falar? Diga, Ellen. Oi? Fala, Evandro. Ellen, você está com... Obrigado, deixa eu mudar essa tela aqui. E aí, meu? Professora? Oi. Diga. Quem que falou? Tá fechado o teu microfone, Andréia. É a Andréia? Agora tá aberto? Tá me ouvindo? Agora sim, Agora sim.
Professora, eu fiz 3 artigos para as matérias anteriores e eu estou sempre tentando adaptá-los ao meu tema de monografia, de tese, tá? Essa minha tese, na verdade, eu já fiz esse estado da arte, como eu já tenho vários materiais que eu coletei ao longo desse tempo, desse 1 ano e meio, eu acabei mudando já o meu tema, já foi mudado. Eu já mudei a minha pergunta, já mudei o meu tema para colocar um plus, porque eu vi que com o que estava muito... Tinha muita fonte, tinha muita gente tratando daquilo já. Então, eu já dei uma delimitação. Isso, já mudei. E foi na matéria passada que eu fiz, que eu tive esse clique de mudar. Porém, eu construí, na verdade, um Frankenstein, porque eu misturei 2 temas absolutamente diferentes e criei um terceiro. Eu fiz esse trabalho que a senhora demandou agora para hoje, eu fiz e coloquei exatamente aliás, amei esse Google Acadêmico, professora, muito obrigada. O quanto me ajudou no artigo que eu entreguei no final de semana. Eu fiz a pesquisa e não existe, de todos os jeitos, e inclusive eu não coloquei isso no seu trabalho, mas não existe nenhum resultado para esse link de temas que eu criei. Não existe. E, na verdade, eu poderia usar para esse trabalho que a senhora quer para a semana que vem, seria viável usar os livros que eu usei para já mudarem o tema que eu mudei? Pode. Você já faz um levantamento em cima dos livros aí. Isso, porque na verdade foi 2 autores em particulares que me fizeram mudar o meu tema para adaptá-lo, entendeu? Poderia usar em vez de... Pode. Você monta o texto, não precisa fazer uma discussão enorme, né? Apresente só um que justifique e que mostre o desenvolvimento para você chegar à tua pergunta. Ótimo, eu vou fazer isso então. Obrigada, professora. De nada, que é isso. Eu ia falar uma coisa para você, André, agora me fugiu. Mas tudo bem, se eu lembrar, depois eu te falo. Mais alguém? A Ellen já está com a mãozinha levantada, Ellen, e eu não estou te ouvindo. Será que foi coincidência? A Ellen está falando no grupo aqui, professora, que ela está com o microfone dela não está funcionando. Ela mandou assim, não estou conseguindo falar, mas eu queria falar para os colegas pedirem para a professora para compartilhar os trabalhos da forma de pesquisa. Achei bem interessante e ajuda bastante a forma que cada um utilizou. Ela está falando de eu passar os artigos de vocês, os trabalhos de vocês, é isso? Acredito que sim. De compartilhar, né? Vocês concordam da gente compartilhar? Eu não vejo problema. O que a gente faz? Faz um banco de trabalhos? Também não me importa, professora. Pode ser. Tá. Legal. Porque às vezes pode ajudar, né? Pode ser que alguém tenha alguma agenda de pesquisa compatível e possa colaborar com outro colega, né? Tá. Então, eu vou fazer assim, vou ver se eu consigo fazer isso no final de semana. Eu vou abro no Drive ali, talvez, na nuvem, e passo o link para vocês, tá bom? Boa, valeu. Se tiver alguém, veja, toda a liberdade possível. Se tiver alguém que não se sinta à vontade, não quiser que eu disponibilize, porque pode acontecer, me avise no privado, né? E eu não disponibilizo, tá bom? Não vamos ferir uma vontade aí, digamos assim. Não vou contrário a ninguém, tá bom? Então, a Eli acho que está contemplada. Deixa eu anotar isso, né? Senão a Sandra já vai esquecer. Compartilhar. Ok. Então, vejam, gente, a nossa ideia, né? Porque o professor Edmilson, nós dois fizemos o planejamento da disciplina, foi tornar a disciplina mais prática. Tá? Então, alguns vão mais rápido, outros já estão prontos, como a Andréia, já tem feito isso, e tem aqueles que nunca tinham ouvido falar sobre isso. Né? Então, a gente procura atender a todos de alguma forma, né? E por partes. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai entrar na parte de pergunta, e como eu acho que eu vou adiantar um pouco, porque eu tinha separado a próxima aula como um seminário, e, de certa forma, a gente acabou fazendo uma discussão hoje que possa ser considerada como seminário. Então, como eu vou puxar as atividades e a gente fica com um saldo de uma aula ou de meia aula
para a gente colocar mais alguma questão que vocês demandem aí durante esse período. Então, qual é a ideia? Que ao final do módulo, então, eu vou repetir, ao final do módulo, vocês tenham uma boa parte do artigo já desenvolvida ou esquematizada, para que ao início de dezembro ali, vocês possam enviar para nós, tá? Essa é a ideia, ok? Alguém tem alguma questão? Quer fazer algum depoimento em relação à aula de hoje, em relação à atividade, qualquer coisa? E principalmente crítica, né? Não gosto de ficar ouvindo só elogio, gosto de ouvir críticas, sugestões. É sério, gente. Quando a gente pede avaliação, eu não estou pedindo que vocês fiquem me elogiando, não, né? É que às vezes fica, como a Andréia, né? A Andréia ficou encafifada, a Samanta também. Puxa, mas eu já tinha feito isso. Então, coloquem. É bom a gente ouvir o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, né? Em relação à disciplina, se eu estou atingindo objetivos, o que a gente poderia fazer mais para tentar melhorar isso, né? Nesse processo. Alguém tem alguma consideração? Tá além dos objetivos, prof. Acho que a gente tá além, tá aprendendo mais do que a gente imaginou. Eu, pelo menos, tô aprendendo muita coisa. Que bom, que bom. Eu concordo com a Pamela, professora. Acho que das aulas que a gente tem, as que dá mais para tirar proveito, até porque pelo menos durante a graduação, a matéria que eu menos me preocupei foi metodologia científica, que era lá no segundo período da faculdade. Agora, realmente, é uma matéria que a gente vê a importância. E a senhora está sendo bastante didática em nos passar o conteúdo. Muito obrigado. Então, aproveitem, tá? Inclusive, professora, eu terminei uma pós agora em 2017. Sim. E eu estava pensando em aproveitar, né, a disciplina. Mas aí eu resolvi fazer e não estou arrependida, pelo contrário. Cada vez aprendendo mais, né? As disciplinas são diferentes, né? Os objetivos são diferentes. Daí, quando você pega, os professores são diferentes, né? Isso. Então, alguma coisa a gente sempre aprende. Que bom. Com certeza. Que bom. Mais alguém? E a outra questão também eu estou evitando de estender a aula muito, passar das 5, né? Por essa questão de pandemia, até vi, acho que a Andréia estava com o pimpolho, não estava junto assistindo aula, né? A gente não está numa situação muito fácil, né? Tem aqueles que estão mais tranquilos, eu já não tenho criança, então está bem tranquilo, mas quem tem criança em casa sabe que não é fácil, quem está trabalhando, então eu tenho procurado não estender muito, deixar que o trabalho, vocês façam um pouco do trabalho em casa, para a gente ter um pouco mais de saúde, manter a nossa saúde mental em dia, tá? E que vocês tenham um pouco mais de tempo na cabeça para os outros professores, né? Que é mais pesado, eu sei que é bem mais pesado. Embora vocês já conheçam o direito, as leituras não são fáceis, certo? Então, ficamos combinados assim, eu vou fazer um resuminho da tarefa para a próxima aula, da tarefinha, eu vou pôr lá no WhatsApp, tá? E aí, tem uma boa quinzena, né? Nos vemos daqui a 15 dias, tá? Bom final de semana e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Tchau, professora. pessoal. Tchau, obrigada, professora. Obrigado. Tchau, colegas. Tudo de bom. Tchau. Obrigado.